para todos vocês. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é mais uma escola dominical que nós temos a oportunidade de estudar a palavra. E como nós temos feito esse estudo em série, hoje nós vamos meditar sobre a terceira bem-aventurança que Jesus relacionou aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Então eu queria, para nós darmos início a esse estudo, fazer a leitura. Nós já lemos inicialmente todos os 12 versículos da bem-aventurança, quando começamos essa série de estudos. E aí agora nós vamos, então, fazer a leitura apenas do versículo 5, que é a nossa bem-aventurança que nós vamos meditar nesta manhã. Nós já falamos sobre os humildes de espírito, sobre os que choram, e agora vamos falar sobre os mansos. Uma palavra preciosa de Jesus, quando ele diz assim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, como nas outras bem-aventuranças anteriores, Jesus faz uma afirmação declarando uma qualidade de vida melhor por nós experimentarmos uma virtude, e ao mesmo tempo ele descreve, ele garante uma recompensa, e aqui a recompensa pela mansidão é a herança da terra. Então vamos orar, vamos meditar um pouco, vamos aprender um pouco o que é mansidão, o que é essa herança dessa terra e quais as implicações para nós como cristãos nos dias de hoje. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você estiver e vamos fazer essa oração nesse momento. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado conosco, agradecemos ao Senhor pela tua presença em nossas vidas, a cada dia, a cada momento, a cada circunstância. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Reconhecemos as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas o Senhor mesmo tem nos mostrado o caminho, tem nos instruído, e através dessas virtudes que o Senhor tem relacionado para nós, em outras porções das Escrituras, mas especificamente para esta manhã, aqui nas bem-aventuranças, através delas nós temos experimentado, ó Deus, o refrigério, o descanso no Senhor. É verdade que não podemos esquecer que estamos vivendo tempos difíceis, onde quando nós imaginamos, Senhor, quando nós esperamos que as coisas estão melhorando, os noticiários têm nos informado que, na verdade, essa pandemia tem aumentado, tem intensificado e mais pessoas têm sido contaminadas, mais vidas têm sido ceifadas em nosso meio. Por isso, mais uma vez nesta manhã, nós clamamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós, Senhor. Livra cada um de nós dessa enfermidade, livra cada um de nós do contágio desse vírus. Porque em muitas pessoas, ó Pai, a dor é muito grande, a aflição é muito grande, as famílias sofrem, não só com a perda do seu ente querido, mas ao ver o sofrimento desse ente querido causado por o ataque desse vírus. Por isso, mais uma vez pedimos ao Senhor: livra-nos, ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. Nós sabemos que isso está sob o controle do Senhor e cremos, ó Deus, que isso é um sinal dos tempos que nos mostram que o Senhor está no controle da história, que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias, e o Senhor conduz a história, ó Deus, aproximando-a da volta gloriosa de Jesus. Por isso, consola o nosso coração com essa certeza, Senhor, de que nós estamos vivendo de fato, se não os últimos dias, mas bem próximo dos últimos dias, quando então vamos receber a herança, a recompensa da herança que o Senhor preparou para aqueles que amam o Senhor Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, e nesta manhã, quando vamos falar sobre a mansidão, ensina-nos, ó Pai,
o verdadeiro significado da mansidão e ajuda-nos, orienta-nos para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas a cada dia, para que assim nós possamos viver dias melhores, apesar das circunstâncias, mas vivemos aquela paz que excede todo o entendimento, experimentarmos aquela alegria indizível e vivermos na perspectiva daquela esperança inconfundível. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, amados, nós vemos aqui que essas bem-aventuranças, o objetivo delas é trazer para nós uma perspectiva emocional, interior, espiritual um pouco melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida um pouco melhor. Portanto, quanto mais nós refletirmos sobre essas qualidades aqui, essas virtudes, quanto mais nós conseguirmos vivê-las na prática, mais nós vamos experimentar as recompensas que o Senhor está dizendo aqui na sua santa palavra. E nessa manhã, ele está falando sobre os mansos. Nós vamos meditar um pouco, vamos tentar isso, entender, e aí nós vamos ver, em primeiro lugar, a definição do que é manso, e depois vamos ver, então, o que significado, o que Jesus quis dizer com herdarão a terra. Isso, então, manso aqui é um adjetivo, que é uma qualidade de alguém, o que alguém deve ter. Isso é como se Jesus dissesse, bem-aventurado o homem manso, a mulher mansa. Então, é uma qualidade que nós podemos e, na verdade, como cristãos, precisamos ter em nossas vidas para que a gente possa experimentar o melhor dessa vida que Jesus veio trazer para nós. Jesus mesmo disse que ele veio trazer vida e vida em abundância. Não é isso? O pecado trouxe morte, Jesus trouxe vida. E não foi simples vida, foi vida em abundância. Viver abundantemente é viver na presença do Senhor. Não é viver todos os prazeres do mundo, como algumas pessoas aí fora pensam, mas é viver na presença do Senhor, ou seja, na plenitude da comunhão com Ele, na plenitude da leitura da Bíblia, da prática da oração e, enfim, de todos aqueles meios de graça ou de disciplina espiritual que Ele nos deu, é a gente viver isso de maneira plena, de maneira intensa, praticar isso no dia a dia, não é isso? Essa intensidade se traduz na prática do dia a dia. Então, se eu oro todo dia, eu estou vivendo essa vida abundante na presença do Senhor. Se eu leio a Bíblia todo dia, eu estou vivendo de forma abundante. Se eu procuro colocar a palavra do Senhor em prática em minha vida em todos os momentos, é claro que a gente não é perfeito, mas se eu procuro colocar em prática, eu estou vivendo de forma abundante. Então, essa vida que Jesus trouxe para nós, ela caracteriza por práticas, mas também por virtudes, exercício dessas virtudes interiores. E o manso, a mansidão, é uma delas. Então, vamos pensar um pouco nessa manhã, como que a gente pode definir mansidão, né? Ou seja, manso. Então, olha só, né? A palavra manso é um adjetivo, ou seja, uma qualidade que nós devemos ter, que é o contrário da pessoa agitada, da pessoa descontrolada, não é isso? E ela ocorre mais 3 vezes no Novo Testamento. Aí eu vou fazer a leitura para a gente poder, para ilustrar aqui o nosso estudo, não é? Então, Mateus capítulo 11, versículo 29, anota aí, é a primeira. Então diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Anote aí. Depois Mateus 21, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Aqui você observa, uma lembrança para nós, que o texto de Mateus diz assim, dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde. Essa palavra humilde é a mesma palavra lá de Mateus 5, que nós lemos, traduziu para manso. Então é comum, às vezes, no Novo. Isso não tem nada de errado, viu, irmãos? As pessoas querem usar isso aqui para dizer que a Bíblia está errada. Não tem erro nenhum. É porque a mansidão está ligada à humildade. Então, às vezes, o tradutor coloca, em alguns momentos, a palavra grega, o idioma no qual foi escrito o Novo Testamento, os livros, não é isso? Os originais do Novo Testamento foram escritos na língua grega. Então, aí
o autor usou a mesma palavra, diz assim, deveria ter sido traduzido por manso para ficar mais fácil, tudo bem, mas aqui ele colocou humilde, isso não depõe em nada contra a Escritura Sagrada. Né? Isso aqui é apenas a tradução da mesma palavra que tem na língua portuguesa, manso e humilde são mais ou menos sinônimos. Então aqui é a tradução, isso não fere em nada a inspiração das Escrituras. As Escrituras continuam sendo a palavra de Deus, isso aqui não há contradição nenhuma, foi apenas a tradução que ele optou por uma palavra diferente da palavra manso, mas a qualidade, a virtude é a mesma, não é isso? E aí, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, lá no final da sua Bíblia, deixei para procurar também aqui durante o estudo, que de repente você também quer seguir aí dá tempo você encontrar, para a gente não fazer a leitura muito rápido, não ficar meio perdido. Então, capítulo 3, versículo 4, diz assim, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, aqui essa palavra manso é também a mesma palavra que está lá em Mateus, capítulo 5. Então, você observou um detalhe importante aí. Né? São 4 versículos do Novo Testamento que aparece esse adjetivo manso, certo? Como nós vimos aí. E aí observe um detalhe interessante e importante para nós. Aqui, em Mateus capítulo 5, nós lemos versículo 4, assim, bem-aventurados os mansos, está falando para mim e para você. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, Pedro está dizendo, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao corruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. Está falando para mim e para você. Agora observe Mateus capítulo 11, versículo 29, né? E Mateus 21, versículo 5, o texto está falando de Jesus. É uma qualidade que Jesus tem. Observaram? Então, isso é uma característica do nosso Deus, que nós servimos, que ele só exige de nós aquilo que ele manifesta para conosco. Então, Jesus, ou seja, Deus é humilde e manso, ele é manso para conosco, por isso ele nos exorta a sermos mansos, porque a mansidão vai trazer uma qualidade de vida melhor para mim e para você. Percebeu aí? Então, 2 versículos são apenas 4 referências do adjetivo manso. 2 versículos se referem, é uma chamada para nós vivermos essa qualidade. 2 nos mostram que é uma característica do próprio Jesus Cristo. E nós devemos ser imitadores dele. Percebeu aí que privilégio que nós temos? Então, quando nós somos mansos, nós não só estamos experimentando algo muito especial, muito bom, positivo nas nossas vidas, que vai trazer benefícios incalculáveis, não é isso? Incontáveis, mas nós estamos imitando o Senhor Jesus. Que bênção. E aí, um outro detalhe, né, irmãos? Aliado, paralelo a esse adjetivo manso, tem o substantivo mansidão, que é um substantivo que vem da mesma raiz da palavra manso, e que aí vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, e que é uma daquelas 9 partes do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, a partir do versículo 22. Lembra? Lá fala sobre a mansidão, é a penúltima, mansidão e domínio próprio, que no momento oportuno a gente vai falar sobre isso aí, quando tivermos oportunidade de estudar essa porção da carta aos Gálatas. Pois bem, aí fizemos então um apanhado textual da palavra, desse adjetivo manso, relacionado com o substantivo mansidão. Agora, olha só, o professor William Barclay, em seu livro Palavras-Chave do Novo Testamento, que é muito conhecido entre nós, estudantes da Bíblia, que gostam de ler, então ele afirma que nos tempos mais antigos da língua grega, ou seja, alguns anos antes de Cristo, esta palavra era usada para definir uma brisa que vinha de maneira lenta, suave e caía sobre as pessoas. Não era um vendaval, era aquela brisa suave, ali em tempos de chuva, em tempos de frio, você vê aquele ventinho suave que não incomoda, que traz refrigério, que traz prazer. E também se referia a uma voz pronunciada de forma vagarosa e baixa, forma mansa. Então a mansidão tem a ver com isso. Então era usada também
para se referir a um animal selvagem que era amansado. E agora ele obedecia ao freio, né? Isso, aos comandos do seu dono. Não tem isso? No meio rural, você vê, por exemplo, um cavalo. Existem os cavalos selvagens, os cavalos indomados, que você não consegue nem chegar perto. Mas aqueles que já são amansados, não é isso? Eles já têm uma atitude. Então, no reino animal, claro, guardadas as devidas proporções, aquele animal ele é um animal manso. A gente até costuma dizer, não, você pode montar lá que ele é mansinho. Aí vai, às vezes, a criancinha, monta, você coloca no cavalo, põe na sela, o cavalo vai andando devagar, tranquilo, tranquilo, e não tem problema nenhum para aquela criancinha andar naquele cavalo. Quem é do interior, ou quem convive no interior, sabe o que eu estou dizendo, como é que é essa figura. Então, entenderam mais ou menos, né, a essa questão do que é ser manso. E aí uma observação que o William faz, né, o autor que nós citamos, nós nos referimos a ele, ele afirma o seguinte, né, que por trás dessa postura de mansidão, ou seja, essa qualidade de ser manso, há uma força poderosa. Por quê? Porque o homem manso, ele tem um domínio total de si mesmo. Diferente, por exemplo, só para nos ajudar a compreender aqui, quando Paulo fala lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, que ele relaciona mansidão e domínio próprio. Então são duas virtudes, duas capacidades diferentes, né? O domínio próprio, geralmente, é aquela capacidade que a pessoa tem de se conter em momentos de explosão. É mais ou menos por esse lado. A mansidão é aquela característica que a pessoa tem, que em toda e qualquer circunstância ela se mantém controlada, ela tem esse domínio de si mesma, das suas emoções, em qualquer circunstância. Então a mansidão é essa característica que a pessoa tem, não é, que ele vai adquirindo à medida que vai submetendo a presença do Espírito em sua vida. Então não se trata simplesmente de uma suavidade de caráter, né, de uma afeição sentimental ou de um quietismo passivo, como as pessoas querem dizer. Aquela pessoa, fulano é manso, não reage a nada, para ele tudo tá bom, é aquela tranquilidade, aquela mansidão. Não tem pessoas assim? Então essa qualidade de ser manso na Bíblia não é nesse sentido, é no sentido de dominar as suas explosões, né? E aí manter-se um equilíbrio, nem para mais nem para menos. E o exemplo que o Barclay cita é o exemplo de Moisés. Moisés, lá em Números 12, verso 3, né, ele diz o texto de Números 2, verso 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés era um líder que tinha autoridade, que agia com firmeza quando a situação requeria, e que a gente observa o seguinte, que nos inícios da sua caminhada, ele até descontrolava às vezes, mas ele foi adquirindo mansidão, foi se aperfeiçoando, até que se tornou alguém capaz de dominar a si mesmo diante das circunstâncias que tantas vezes o desafiaram naquela caminhada, por causa das dificuldades do caminho, do comportamento de algumas pessoas, enfim, os desafios da jornada que ele teve durante a sua caminhada. Não é isso? Então aí nós vemos que ele chegou até a perder o controle lá no momento daquela rocha, lá quando ele foi orar ao Senhor para que provesse o povo de água, né? E aí então, mas na verdade o testemunho da Bíblia é que ele era o varão muito manso, né? Mais do que todos os homens ali da sua época. Então isso é a característica que nós devemos ter. A mansidão é aquele domínio que a gente tem das nossas emoções, aquele equilíbrio, e não é nem para mais nem para menos, ou seja, não é a mansidão, ela domina a exaltação, isso, e também domina a covardia. Aquela pessoa que é passiva de tudo, que não reage a nada, que não é ativo em nada, é sempre passivo. Isso não é a mansidão, biblicamente falando. A mansidão, biblicamente falando, é o equilíbrio das emoções, das ações, e aí vai traduzir nas palavras, nos atos e assim por diante. Então isso é que é a mansidão que Jesus está dizendo. Então quando a gente é manso dessa forma, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, nós já vimos que está relacionada à questão desse bem-estar interior, né, da felicidade. Só que a palavra bem-aventurado está muito ligado aí à questão espiritual. É um bem-estar, não é isso? É uma felicidade que vem por causa da presença do Espírito em nós. Ou seja, ela está ligada ao nosso relacionamento com Cristo. Quer dizer que
As pessoas que não querem saber de Deus podem até experimentar uma certa felicidade, mas a bem-aventurança não. Bem-aventurança é só para aqueles que estão na presença do Senhor, que vivem, né, que podem receber o Espírito e as dádivas especiais do Espírito em sua vida. Então a mansidão é a capacidade que a pessoa tem de controlar a si mesma em todos os momentos da sua vida. É aí que vem o detalhe, né? Isso ninguém pode chegar por si só ou mediante esforços próprios a obter semelhante caráter. Percebeu aí a diferença? Então, quer dizer, essa mansidão, essa qualidade, é uma força que está sob controle, mas seria errado dizer que o homem manso ele tem total autocontrole, né? Na verdade, esse controle vem de Deus, pois somente Deus pode dar a verdadeira mansidão ao ser humano. Então, essa é a diferença. Por isso que às vezes a gente acha, em alguns momentos, que a gente está tranquilo, está tudo sob controle, que a gente não está alterado com nada, não vai ficar nervoso quando de repente vem aquela explosão. Muitas vezes é porque nós deixamos de vigiar e muitas vezes é porque a natureza carnal sobrepujou o espírito. Então, qual que é o segredo, não é isso? Para que a gente possa, qual que é o princípio para que a gente possa experimentar a mansidão ali cada vez com mais intensidade em nossas vidas? É quando nós buscamos a viver cada vez mais na presença do Senhor, cada vez mais na intimidade do Senhor, na plenitude do Espírito, ou seja, aquilo que é contrário às virtudes estabelecidas pelo Senhor Jesus na sua palavra, são desejos da natureza humana, são desejos pecaminosos, da natureza pecaminosa, ou seja, a Bíblia chama da carne. Então a receita para que a gente possa vencer esses desejos da natureza humana é o andar no Espírito. Andar no Espírito é viver na presença do Senhor, sendo cada dia, cada momento, enchido pelo Espírito Santo. Isso, ou seja, a gente vai deixando as práticas mundanas e começamos a praticar aquelas coisas que agradam a Deus e começamos a ter mais intimidade com Deus, de maneira que a nossa disposição interior seja uma disposição espiritual e não natural, carnal, ou seja, tudo que aquilo que está no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, é do Espírito. É o Espírito que está o Espírito Santo que está nos conduzindo. E quando a gente vive de maneira natural, o homem carnal, são as concupiscências da carne, são os desejos da carne, são os princípios da natureza humana que vão regendo a nossa vida, e não os princípios do céu estabelecidos por Deus em Cristo Jesus e que são aplicados a nós pelo Espírito Santo presente em nós. E se ele habita em nós, ele vai nos fortalecer. Então, ser manso, por isso que Jesus diz bem-aventurado, né? Ser manso só é possível quando nós andamos na presença do Senhor. Aí nós buscamos esse autocontrole, o Espírito Santo vai nos capacitar. Não é isso que Paulo diz? Né? Andai no Espírito, lá em Gálatas 5,17, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, ali está claro, que ali você pode raciocinar o contrário. Quer dizer, se eu não andar no Espírito, eu vou satisfazer a concupiscência da carne. A única forma, como ele diz, jamais você vai satisfazer os desejos naturais, os desejos da carne, os desejos humanos. Né? A única forma é viver no Espírito. Se não, é andar no Espírito e viver no Espírito. Se não, nós vamos continuar satisfazendo aí os desejos da natureza humana, aquelas ideias que a gente tem, né, no dia a dia, que são da própria natureza humana, que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Princípios de justiça, princípios de perdão, princípios do amor, né, princípios de altruísmo, ou seja, de boas ações, e assim por diante. Então é só andando no Espírito que nós vamos poder viver a mansidão em sua plenitude, certo? E aí nós vemos a segunda parte dessa bem-aventurança, que trata da herança. Né? Qual a recompensa que nós vamos ter por vivermos uma vida mansa, sermos mansos? Não é? Qual a recompensa que vai caracterizar a nossa vida como uma vida bem-aventurada, uma vida feliz? Aí Jesus responde, não é isso? Porque herdarão a terra. Então a recompensa direta que Jesus relaciona com a mansidão
é a recompensa da terra. Esta recompensa, essa herança, traz bem-aventurança para nós. Claro que outras coisas também traz, como nós vemos aí nas próprias outras bem-aventuranças. Mas aqui ele está falando dessa aqui. Então, relacionou a mansidão com a herança. Herdar essa terra vai trazer bem-aventurança para nós. E aí, que herança é essa que Jesus está dizendo? Aí há uma certa, vamos dizer assim, variedade de sugestões de interpretação. Veja bem, interpretação. Alguns sugerem que seja uma coisa, outros sugerem que seja outra. Por exemplo, alguns estudiosos defendem que isso aqui seja um eco, isso, uma reafirmação bíblica do que o salmista diz no Salmo 37, versículo 11, quando ele diz assim, Salmo 37, versículo 11, se você quiser abrir aí, ele diz assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Então aí, para alguns comentaristas, a ideia, historicamente falando, está ligado à terra que o povo de Israel iria herdar. Lá no caso salmista, isso, ou seja, aquela herança da terra, porque a terra teve um papel muito importante na questão da promessa, porque a terra de Canaã tipificava a nova terra e os novos céus lá de Apocalipse. A Jerusalém que os judeus apossaram, isso tomaram sob a liderança de Davi, lá no Antigo Testamento, era um tipo, era uma figura da nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial, que, ou seja, a terra de Canaã, cuja capital era Jerusalém, historicamente falando, representava o local separado onde o povo de Deus habitava, que era o povo judeu. Agora, em Cristo, o povo de Deus não é só o povo judeu, é todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então aí qual que é a Jerusalém? Qual que é o local que esse povo vai habitar? Então a Jerusalém celestial, lá de Apocalipse 21, 22, e é o céu, representa o céu, é a figura de uma grande cidade. Então aí tem esse aspecto histórico, né? Você observe que quando o povo de Israel chegou na terra, depois que eles saíram lá do Egito, lá no livro do Êxodo, eles tiveram uma longa caminhada pelo deserto, durou aproximadamente 40 anos, e aí, durante todo aquele período, eles foram alimentados pelo Senhor. O maná descia dos céus todos os dias, ia também as codornizes, e o povo tinha pão e tinha carne todos os dias da sua vida, durante todos aqueles anos. Mas, quando o povo atravessou o Jordão, e aí, ali no finalzinho do livro de Deuteronômio, eles estavam nas campinas de Moabe, no lado oriental do Rio Jordão, e aí com Josué, aí começando o primeiro capítulo do livro de Josué, eles atravessaram o Jordão para entrar na terra de Canaã. Aí quando eles entraram, irmãos, lá no Josué capítulo 5, versículos 10 até o 12, eu vou ler aqui para você ver. Quando eles entraram, e aí observe só o que aconteceu. Eles atravessaram o Jordão, todo aquele povo, e aí eles estavam do outro lado, já na terra de Canaã. Gilgal, a região de Gilgal, a próxima cidade era Jericó, depois Ai, e aí todas aquelas batalhas de conquista ali sob a liderança de Josué, que você pode ver claramente lá no livro de Josué. Então, observe bem, lá no capítulo 5, versículo 10 até o 12 de Josué, diz assim, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, pois que atravessaram o Jordão, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então a região de Gilgal era a região rural, mas a região campestre da cidade de Jericó. Jericó ficava lá na frente com suas muralhas, e aí tinha os arredores. E aí o verso 11 de Josué 5 diz assim, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Observaram? Então eles chegaram ali, celebraram a Páscoa, todo aquele povo. Aí, no dia seguinte, eles comeram do fruto da terra, ou seja, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. Então, eles já puderam apanhar dos frutos da terra e também dos grãos da terra e fazer ali os pães, não é isso? E os cereais, que era comum
aquelas castanhas, amêndoas, tostar no fogo, como a gente faz hoje com amendoim, com castanha do Pará e assim por diante. Mas aí você observa que impressionante o versículo 12 diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, aqui isso representava que o povo agora havia chegado na sua terra definitivamente, e eles agora estavam experimentando do melhor daquela terra. Aquela terra que há 40 anos atrás eles puderam ver que manava leite e mel, que um cacho de uva gastava 2 pessoas para carregar. Você imagina uma melancia, uma abóbora, que tamanho que não seria, né? Brincadeira, só para a gente ilustrar assim, com a abundância daquela terra. Então aí, você pode ver isso lá no livro de Números, no capítulo 13, que eles visualizaram todas as maravilhas daquela terra. Agora, eles apossavam, chegavam na terra. Então isso, certamente Jesus está se referindo aqui, quando ele fala herdarão a terra, não é simplesmente aquela terra que o povo judeu iria herdar. Aquilo é apenas uma figura. Jesus usou essa figura porque aquela terra, aquela cidade era uma figura tipológica da terra celestial que nós vamos herdar. Então o que ele está dizendo para nós é que a mansidão é uma característica, não, veja bem, é uma característica daqueles que vão herdar a nova terra, vão herdar o céu. Então veja bem, a mansidão não traz salvação. A salvação é somente Cristo Jesus. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, entre as muitas qualidades que eles têm, muitas características que eles têm em sua vida, está a mansidão, o ser manso. Por isso que quando nós desvirtuamos dessa realidade no dia a dia, nós temos que buscar a viver essa plenitude. Por quê? Porque isso traz bem-aventurança, e isso vai trazer o refrigério, vai trazer a promessa para as nossas vidas de que nós temos uma herança de uma terra que nós vamos herdar, entendeu? Então, ou seja, quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, é um paralelismo que ele usa para descrever aqui as inúmeras recompensas que nós teremos, e aí ele vai falar de outras bem-aventuranças aqui, que nós teremos ao sermos cidadãos dos céus, ao vivermos como cidadãos dos céus. Então percebe, tem esse aspecto de viver aqui nessa terra com qualidade de vida. Consequentemente, quem vive com qualidade de vida está desfrutando da terra. Então, nesse sentido, nós herdamos a terra, essa terra que nós vivemos. Você vive aí na sua região, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, com qualidade de vida. Você está desfrutando de tudo que aí a sua região pode te proporcionar, né? Isso é uma forma de herdar a terra. Mas isso nos leva a pensar sobre essa herança maior, que é a terra prometida, ou seja, a Jerusalém celestial, que é a herança celestial que nós vamos desfrutar um dia, porque nós somos resgatados por intermédio de Cristo Jesus. Então, essa é a recompensa daquele que é manso, a herança da terra. Não simplesmente por ser manso, mas porque a mansidão é uma qualidade daqueles que foram resgatados em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Então o mérito é todo de Jesus, é porque Jesus nos salvou, é que nós vamos herdar de fato essa terra. E aí, como herdeiros dessa terra, nós temos que viver a mansidão, procurar viver a mansidão em toda a plenitude das nossas vidas. Então, quais as implicações disso para nós? É que a gente deve buscar. Isso, Jesus disse aqui, a implicação primeira, eu e você, nós devemos zelar para que a gente experimente esse controle. Como que a gente faz isso na prática? Você percebeu que você está perdendo o controle, ora ao Senhor. Diga, Deus, tenha misericórdia, tira da minha vida tudo aquilo que está me impedindo de viver uma vida mansa. Quando você percebe que você está explodindo demais no dia a dia, peça ao Senhor, o Senhor me dê mansidão, porque a vida, queridos, sempre vai ser de momentos confrontadores. Há momentos das nossas vidas muito bons, há momentos espetacularmente bons, há momentos normais, mas há momentos também de conflitos e há momentos até de conflitos bem trágicos, bem intensos na nossa vida, não é isso? Há situações que nós enfrentamos que trazem, é uma situação de conflito
extremamente doloroso, extremamente dramático. Então eu tenho que buscar isso diante do Senhor. Por quê? Porque as emoções negativas trazem dor. Quando a gente sofre, é porque a gente está externando alguma emoção que não faz bem para o organismo. Mas quando a gente consegue, mesmo diante das circunstâncias que favorecem reações negativas, a gente consegue viver essa postura interior saudável, nós vivemos melhor, nós somos bem-aventurados e nós estamos expressando em nossas vidas a cidadania celestial. Nós estamos testemunhando com isso que nós somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Percebeu a diferença? Então, ou seja, ser manso é uma qualidade que só pode ter essa mansidão espiritual que eu estou falando. Existem pessoas que têm um certo domínio de si, uma certa mansidão, não querem nada com Deus. Aí é fruto da graça comum do Senhor que se estende a todos os homens. Eu estou dizendo essa mansidão que vem do Espírito habitar em nós. Só aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Nós temos Jesus como Senhor e Salvador por causa da obra que Jesus fez em nós, trazendo a salvação, é que nós podemos ser mansos. Então cabe a nós buscar cada vez mais a viver a plenitude do Espírito, a buscar o Senhor em oração, em leitura da Bíblia, em devoção, em meditação, nisso, e aí nós vamos conseguir viver essa vida de mansidão, sermos mansos para a glória do Senhor e desfrutarmos das benesses dessa terra, não é isso? Desfrutarmos das novidades dessa terra aqui e também no coração aquecendo cada vez mais com a esperança de que a nossa pátria é celestial e nós vamos viver então aquilo que nós experimentamos aqui, que é possível, que podemos experimentar, lá nós vamos viver em toda a plenitude para a glória do Senhor. Então que o Senhor te abençoe nessa manhã, continue te fortalecendo, que você possa ter essa convicção de buscar essas virtudes. Nós não as temos de maneira natural. Por mais que a gente tenha um caráter que manifeste algumas dessas virtudes, a gente precisa buscar no Senhor viver de maneira espiritual. Tá certo? Então eu queria encerrar esse estudo com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Ajuda-nos para que sejamos mansos, para que possamos experimentar a bem-aventurança da vida e assim, ó Deus, herdarmos a terra conforme o Senhor nos promete na tua palavra. Fica com cada um de nós, abençoe cada irmão, cada família, cada um daqueles que estão nesse momento sintonizados nessa escola dominical. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bem, irmãos, vamos agora então para os passos de encerramento da nossa escola dominical. Deus abençoe a todos, tenha um bom dia na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.
chegando ao final da nossa escola dominical. Queremos agradecer a quem tem nos assistido, que vocês continuem acessando os nossos vídeos no nosso canal e que vocês realmente tenham sido edificados com essas palavras. E nós queremos também parabenizar os nossos aniversariantes da semana, aqueles também que estão fazendo aniversário de casamento. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e derramar cada dia mais as bênçãos dele sobre vocês. Amém? Vamos então orar e encerrar nossa escola dominical e que a sua semana possa ser abençoada em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos a vida dos nossos aniversariantes, Deus, os que estão fazendo também aniversário de casamento, que o Senhor guarde, Senhor, que o Senhor proteja e que o Senhor dê muitos anos de vida, Senhor, na Tua presença, Senhor, e que nós possamos que os nossos aniversariantes possam se sentir abraçados, Deus, acolhidos, e que em nome de Jesus esse momento que nós estamos passando possa acabar logo, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém.